Sejam bem-vindos a mais um bate-papo no canal Dicionário Nuclear sobre modelo de localização de instalações nucleares com o professor emérito Cossenza. Alô, eu tive algum problema técnico aqui, mas esse trabalho a gente tem que acreditar ao Carlos Frederico. Então, o problema da localização, na realidade, é a identificação dos fatores, né? E esses fatores, nós temos um número bastante grande desses fatores, né? Mas um dos problemas básicos que deve ser estudado, que eu acho até antes das usinas serem localizadas, era um estudo que eu estava preparando de localização da colocação dos rejeitos, né, das usinas, porque você não pode simplesmente localizar uma usina sem você ter já antecipadamente preparado a localização dos resíduos, né? E é um problema muito sério, envolve, primeiro, o espaço, né? Onde você vai colocar isso, né? Eu tenho notícias que alguns países da África estão ganhando muito dinheiro para receberem navios com esses resíduos. Eu nem sei como seria no nosso caso. As usinas nucleares, uma das coisas que eu acho mais importante primeiro é o estudo macro de localização. Um estudo macro de localização implica na melhor forma dela distribuir essa energia num espaço maior. Tá? Isso, por exemplo, Angra conseguiu isso. Tá? Mas a microlocalização de Angra, eu fui incumbido de fazer o relatório pela COP, né? Eu coloquei que essa usina estava situada sobre uma falha geológica que vinha desde São Paulo, né? Isso foi apresentado no circuito fechado da Globo, onde eles passaram a síndrome da China, né? E estava o Rex Nazaré e outros experts na área de energia nuclear, onde foi apresentado o meu relatório. O Pinguelli estava comigo também, né? E na época que eu coloquei que a usina estava sob falha geológica que vinha desde São Paulo, né? O Rex Nazaré, ele ponderou, dizendo que essas falhas geológicas, elas se dão em termos da movimentação de 1000 e 1000 anos. Isso eu nunca me esqueci, tá? E eu perguntei para ele se ele sabia se já tinham passado 999 anos, né? Foi até uma questão que eu coloquei que não devia, porque foi meio inadequada, né, no momento. Até o Rex Nazaré ficou muito chateado, né? Por que eu dei esse exemplo? Porque no livro do Hirschman, de projetos de desenvolvimento, tem um estudo de localização de uma fábrica de papel a partir dos bambuzais, que se perdia de vista. Mas, um pouco antes da fábrica começar o seu processamento, esses bambuzais poeticamente floresceram, né? E poeticamente também feneceram. Então, se perdeu tudo naquela região, porque ela tinha que se localizar junto àquela fonte extraordinária de matéria-prima, né? E a solução, naquela ocasião, foi transportar pelo rio, né, bambuzais de outra região, bambus de outra região, pegando bambuzais de outras áreas, aumentando tremendamente o custo disso, né? Então foi exatamente, ninguém sabia, nunca houve esse caso, então podia ter sido dado, isso podia ser também de 1000 e 1000 anos florescer os bambuzais, né? Eu tomei isso como exemplo, né? Esse estudo do sistema de geografia, né? Geographic Information System. Nós teríamos hoje outros recursos, talvez, né? Naqueles estudos que nós fizemos para a Petrobras,
ainda era uma questão, ainda era uma fase primária do georreferenciamento, né? Mesmo assim, foi possível, ao mesmo tempo que o modelo rodava, fazer a projeção no mapa em que a Maria da Graça Fortes ia já fazendo seus estudos de hierarquia. Pelo menos ela estava fazendo um estudo de hierarquia para usar um AlphaCat, porque o César estava fazendo os estudos de viabilidade em muitas regiões que, em termos de clima, solo, um conjunto de características que permitia uma produção, uma produtividade maior da oleaginosa, ela tinha outros problemas que tornavam inviável com relação ao diesel, né? Então, o problema de localização, ele é fundamental em tudo. Porque o que é a localização, né? Qualquer planta industrial, seja ela energia nuclear, seja ela uma usina de alumínio, seja ela uma usina hidrelétrica, você tem que, ao levantar esses espaços, confrontar imediatamente o perfil de demanda dessas atividades e verificar qual é a capacidade de oferta para atender esse perfil, né? Esse fluxograma, ele é completo no caso, né? Porque você, depois que define a região, né? Você vai assentar, você vai fazer uma localização. Essa localização, você já definiu uma série de fatores, né? Porque não é só o fator em si, é o nível de atendimento que esse fator pode apresentar, né? Em termos de quantidade, qualidade, espacial, determinadas bacias que podem ser até criadas também, né? Dependendo se você tem uma localização ótima e alguns fatores eles não se apresentam adequadamente, e se você pode, de alguma forma, transportar esses fatores, né? Você pode ou criar algumas condições, né, nessas áreas candidatas, né? Mas antes disso, o grande estudo são os critérios que você tem que estabelecer, né? Para que você possa realmente identificar essas áreas candidatas. Essas áreas candidatas, elas vão entrar numa hierarquia. Então, você vê que é uma árvore de decisão, né? Que você tem, por exemplo, naquele estudo de localização da Petrobras, nós tínhamos também um rigor para o planejador, na medida em que ele tem que confrontar, né, aquela atividade que está bem definida. No caso ali eram usinas de biodiesel, nesse caso aqui é a usina nuclear, né, onde você tem uma matriz de demanda e uma matriz de oferta desses fatores. E o confronto deles vai definir uma hierarquia também, né? Agora, o que me parecia bastante difícil era o número de usinas que tinha sido definida. Você observa essa cadeia, esse fluxograma de um processo de seleção. Isso aqui nada mais é do que um fluxo para tomada de decisão, né? Você tem definir a região de interesse. Na realidade, é mais de definir regiões que tenham possibilidade de receber uma usina, né? Esse plano de assentamento, para mim, até o termo, está muito mais ligado à parte social. Aqui devia ser um plano de localização mesmo, definindo os critérios. Agora, com a definição, você vai ter áreas que são propícias à localização, áreas que precisam de uma interferência, pequenas interferências para a localização, e áreas impossíveis de você localizar, né? Então, a partir disso, eu acho que tem que ter um estudo de sobreposição das coisas, né? Por exemplo,
quando você trata de um georreferenciamento ou coisa mais parecida, esses mapas devem ser os mapas de fatores, né, já ponderados espacialmente, devem estar sobrepostos de maneira que você tenha uma visão, né, uma macrovisão do que vai ocorrer, né? Você tem os fatores bem localizados, né? Você tem a usina já posicionada em termos da escolha, e você vai ter sobreposições de mapas, né? De maneira que você veja como está disposta a usina com relação aos fatores que ela demanda, em vários níveis de criticidade, né? Então, esses critérios, né, nesse trabalho, foram definidos aqui 20 critérios, né? O movimento vibratório do solo, né, que acho que até há pouco tempo ocorreu isso numa região do Nordeste, né? Falhas, essas são falhas geológicas, né, que têm que ser constatadas, né? As falhas superficiais e determinadas deformações. Os perigos geológicos, para mim, já estão envolvidos nessas coisas que eu já falei antes. Movimento, falhas e falhas superficiais já caracterizam perigos geológicos, né? Estabilidade do solo, ela é fundamental, o que não ocorreu em Angra, né? Que Angra, quando nós fizemos o relatório do estudo, né? Houve até uma réplica da Westinghouse na época, mas o solo, havia uma falha geológica muito clara, que vinha desde São Paulo, e nada aconteceu com a usina, efetivamente, nesses anos todos, mas na época que isso foi colocado, o laboratório de controle de qualidade da usina afundou. Foi quando eles começaram a pensar seriamente como escoar. E foi tanta confusão que no projeto de escoamento da população em função de um problema qualquer, um afundamento da usina, contaminando o lençol freático, a saúde da população, até hoje não me convenceu aquele projeto de escoamento da população, que é um outro problema sério. A água para refrigeração, ela tem que ser uma coisa perene, né? Tem que ser constante, de maneira que você não simplesmente faça uma bacia, você cria uma bacia, né? Que de repente você vai ter evaporações mais aceleradas, né? A temperatura ambiente, inundação. Então, a estatística vai mostrar quantas inundações já ocorreram naquela região, né? E que nível isso. Quer dizer, prédios existentes, áreas. Aqui ficou um pouco misturado, né? Aqui, depois de temperatura e inundação, tinha que ver ventos, precipitação. Eu não sei até que ponto a precipitação tem influência muito grande. Ela tem realmente em estudos de agroindústria, né? Os ventos, sim, os ventos são importantes, porque no caso simplesmente do vapor que sai, não tem nenhum problema. Mas no caso de um evento, os ventos vão ter uma determinada direção, né? O estudo que eu fiz, esse estudo que eu terminei em Cambridge sobre poluição e doenças, deu para constatar que Chernobyl ainda atinge Polônia e, de certa forma, chuvas ácidas na Inglaterra. Então é um negócio que parece que desapareceu, mas ainda tem suas implicações, né? Então as áreas candidatas são as áreas verdes. Essas áreas verdes aqui, a gente volta para ver como estão aquelas condições anteriores, né?
Por isso que a sobreposição é importante. Olha, você vê aqui, fugiu daqui, né? Fugiu daqui. Então foi bem definida, né, o território de localização. Então aqui já mostra as falhas que podem existir, né? São essas linhas aqui, roxas aqui, não sei se a cor é... Porque cada um vê uma cor, essa que é a verdade, né? A gente tem... Elas são falhas, né? Ou possíveis falhas, né? Você vê que aqui é uma certa distância, mas a área é essa aqui, né? Toda essa área aqui. Então não vai se colocar em cima de cada falha possível, né? Já é um problema do sítio em si, né? Então, perigos geológicos, né? Aqui aparece uma área de mineração que é excluída desse espaço aqui. Que esse é um outro problema. Porque qual é o problema da mineração? É usar dinamite. Muitas vezes você usa dinamite, né? Essas áreas de mineração, elas são áreas mais exploradas para minério a serem exportados, né? Muito pouco para ser processado no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, o tratamento de vibratório nessas áreas é muito grande. E eles podem afetar uma usina nessas proximidades. É algo que tenha... É lógico que hoje nós temos no campo científico grandes possibilidades de melhor localizar em relação aos perigos do entorno. Aqui já está o problema da estabilidade do solo. Então, em cores, você vê que se vai se aproximando do vermelho, você vai chegar no que não é propício. O Fernando Rodrigues Lima fez mais ou menos algo parecido para o projeto do biodiesel, né? Então, aqui já está definido por municípios, né? E você vê que essa coloração aqui, as mais próximas são essa região aqui da unidade 2, né? Mas, de qualquer maneira, é um trabalho muito bem feito, né? E esse mapeamento me parece mais desenhado, né, do que o georreferenciado. Então, observa da mesma forma que nós tivemos professor, um conjunto... Pois não. Perdão, que vai cair no meio do seu raciocínio. A gente vai para o... Perdão, professor. A gente vai para o terceiro bloco, e aí no terceiro bloco, quando der umas 15 minutos assim para as 4, eu vou interromper só para a gente fazer umas perguntas em cima do que o senhor falou aí mesmo. Pode ser? Tá, eu vou terminar então aqui. Então você tem vários fatores já convencionados, tá? E depois você entra com regras fuzzy, são aquelas regras de defosificação, né? Essa aqui também, a equipe domina bem esse negócio, né? E já saiu um trabalho em que eu estou também, do Fred, né, usando essas regras fuzzy, né? Um mapa de correlação entre vários níveis, né? Você tem várias características importantes de vários tipos de atividades em funcionamento, né? Meio ambiente, economia e pronto. Agora eu posso voltar livre dessas coisas. Perfeito, professor. Oi, Luiz. Oi, professor. Pode continuar o raciocínio do senhor que você estava terminando? Não. Eu acho que a usina nuclear, ela tem as mesmas características de qualquer empreendimento. Só que ela envolve muito mais riscos, né? E esses riscos são de vários tipos, né? Na realidade, ela, como energia, ela é considerada a energia do futuro.
Mas eu acho que o Brasil também, a gente pode fazer, eu acho que a gente já tinha conversado com o Fred, fazer estudos de outros projetos de energias alternativas também, né? No caso dos diferentes biodiesels, de diferentes oleaginosos, nós podíamos insistir nisso, porque quando você localiza uma usina nuclear, você vai localizar da melhor forma possível. Mas quando você tem um conjunto de usinas nucleares para localizar, como era o projeto, você vai ter usinas que não vão ter Você vai ter uma usina muito bem localizada e outras não vão tão bem localizadas como aquela. Entendeu? Já que você vai hierarquizar, você vai ter, né? Então, a contaminação pelos rejeitos eu considero muito importante, porque os rejeitos, ele é um dos principais elementos de impactos, né, causado pelo tipo de produção e contaminação pelos rejeitos radioativos, né? E essa é uma preocupação que o Instituto de Engenharia Nuclear de vocês já deve estar tratando há algum tempo, né? Os tipos de fusão, fissão. Vocês observam que por que o Chernobyl hoje ainda afeta a Polônia, afeta a Inglaterra, e não se discute mais isso. Foi exatamente no trabalho que eu fiz que eu verifiquei vários documentos muito específicos, muito guardados, né, que tocavam nesse assunto, né? E a poluição, ela acelera alguns problemas em função da idade da pessoa também, né? Nós vimos que, sem dúvida nenhuma, a água ácida proveniente de uma usina nuclear, ela vai criar muito mais problemas do que a chuva ácida de uma usina química, por exemplo. Mas todas elas podem criar problemas. E na pesquisa que eu fiz, né, no departamento e na biblioteca de Cambridge, nós tínhamos vários estudos que mostravam que a poluição ela provocava doenças neuronais, doenças cerebrais, doenças pulmonares, doenças cardíacas. E muitas dessas pesquisas que foram realizadas, se não fosse constatado isso, ele simplesmente teria morrido de velhice. Mas acelerou a morte dele, né? Por exemplo, Alzheimer, eu acho que tem que ter uma pesquisa mais profunda, porque nas necrópsias que foram feitas, né, indivíduos que faleceram com Alzheimer, foram encontrados no cérebro uma grande quantidade de alumínio. Faz parte de matérias pesadas de aquíferos, né? Tem um outro problema que você não pode botar uma usina quando você tem aquíferos, né, que são supridores de água numa região como a do Nordeste também. O estudo. Gustavo. Continua. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá saindo a sua voz muito... que tá aí, no Gustavo. Teve um problema sério no Japão. Aquela usina teve terremoto, teve problema, né? E era uma usina nuclear também. Fukushima. E toda vez que tem um problema desse, o pessoal começa a pensar um pouquinho mais nas usinas nucleares, né? Tanto que o cancelamento dessas usinas, né? O Fred ia ser um dos coordenadores dele, eu ia menos trabalhar o modelo de localização, que eu acho que é de extrema responsabilidade, porque exige um estudo muito aprofundado, principalmente quando você tem uma zona urbana, né, que ficam bem nas proximidades dos fatores principais demandados por uma usina nuclear, né.
o risco de contaminação derivado de acidentes e vazamentos é muito grande, né? Embora a gente possua monitoramento constante, o processo de geração de energia nuclear possui riscos de vazamentos e acidentes, como aconteceu em Chernobyl, né? Então, nós não podemos desprezar isso, né? E construção também é um outro tipo de problema, né? A quem você entrega uma construção, né, uma usina nuclear? Nós temos um colega que até hoje sofre de pressão alta, que é o Silvio Barbosa, porque o prédio que ele comprou, apartamento a muito custo, desabou foi um prédio que desabou na Barra da Tijuca. Ele de vez em quando sai da aula que a pressão dele vai para 27. Ele perdeu o apartamento. Alguém construiu aquilo, né? Talvez a areia que eles tinham utilizado por uma forma mais barata fosse do mar mesmo, na areia da praia, que é totalmente incompatível com um prédio de mais de 3 andares, né? Então, o controle é muito grande, apesar de nós termos tido grandes empresas, né? A Odebrecht foi destruída. É impressionante como o Brasil destruiu a principal empresa de engenharia, que era uma das primeiras do mundo, né? A prender meia dúzia de corruptos. Havia ali um outro problema, havia ali um outro interesse maior, na medida que a empresa não tem nada, a empresa não roubava, quem roubava eram os corruptos, né? Como a Petrobras também, a paralisação da Petrobras e a degradação dela para ser vendida aos pedaços, né? Criando pequenas empresas de cada departamento. O Odebrecht foi destruída porque ela já era a terceira empresa do mundo em construção de civil e de desenvolvimento de tecnologias para construção. Já está trabalhando em várias áreas, dominando grande parte da Ásia, da África, América Latina, deslocando algumas atividades, algumas empresas de grande porte internacionais, né? Seriam até transnacionais. Essas transnacionais não são transnacionais, elas têm um centro, né, bem definido, mas chamam transnacionais pela escala. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, aliás, 2 perguntas. Não sei se o senhor consegue ajudar a gente. A primeira pergunta é da Thaís, que ela está assistindo aqui com a gente. Ela está perguntando se o senhor chegou a dar uma olhada assim na hora que teve esses estudos, se teve alguma informação sobre as plantas de usinas embarcadas, né? Que agora tem uma que foi que é novidade pela Rosatom. A Rosatom fez um barco e nela funciona uma usina embarcada. Eu posso responder para você dizendo que isso não é novidade nenhuma. Alguns anos atrás, logo quando eu entrei para a universidade, tinha um laboratório Hidroesb, né, que eu tinha sido até convidado para trabalhar nelas, que na realidade eu não diria proprietários, mas é uma família dos Ottoni, que dominavam muito bem recursos hídricos, e tinha essa empresa. Essa empresa, eles fizeram um barco para transportar energia elétrica. Então não é novidade, na realidade. Era transportar energia elétrica através dos rios, né? Isso foi feito. E o senhor chegou a ver, assim, com relação aos critérios que é utilizado na parte de localização terrestre, num ambiente que seria terrestre, para esse, sim, o senhor tem alguma opinião com relação a essas embarcadas? Essas embarcadas elas têm que se situar em algum lugar, de repente, né?
para suprir energias de determinadas áreas. Elas podem provocar o mesmo efeito, né? Em áreas urbanas, em áreas concêntricas a usina, né? Mas isso aí precisa de um estudo mais detalhado. Mas os critérios são os mesmos. É uma localização, né? A energia elétrica era mais fácil, porque ela não tem esses problemas, né, de contaminação, né? Eram pequenas usinas que eram colocadas em embarcações e se deslocavam para regiões assim para atendimento de energia e se posicionavam ali, né? Isso foi um projeto que foi colado à COP, né? E era um professor da Escola de Engenharia de Recursos Hídricos, até muito famoso ele, Teófilo Otoni, que ainda tem filhos na engenharia, né? E foi um projeto muito importante. Professor Cossenza, eu sou a Nathalie também da Winclear, que estou embarcando nessa novidade aí com a Jaque. Queria agradecer muitíssimo o senhor por abrilhantar o nosso evento, agradecer os participantes também pelo conhecimento compartilhado aqui, do fundo do nosso coração. Muito obrigada. Eu que agradeço. São grandes oportunidades que permitem, porque na medida que é outra coisa que eu acho que as pessoas que estão trabalhando na área científica, é quando você tem uma palestra, você pode perceber que você vai evoluindo em torno dela, né? Você vai acrescentando coisas, então você vai aprendendo também, né, com aquilo que você está... É um ser assim extracorpóreo, né, que começa a fazer você evoluir no pensamento, na intuição, né? Até aparecem os algoritmos na cabeça, alguns modelos empíricos, né? Os modelos empíricos, modelos heurísticos, principalmente, né? Mas todo mundo tem isso. Eu me condicionei um pouco a isso, até por necessidade mesmo, na medida em que você, sem querer, vai sendo considerado alguma coisa, e você tem que corresponder àquilo que você não é na realidade, entendeu? Então te procura um caminho, né? Um caminho assim quase de um campo espiritual, né? Alguma coisa que te ajuda um pouco na frente, na medida que você vai desenvolvendo as suas ideias, né? Essa é uma forma de pensar. Gustavo, olha, eu falo para o senhor, o futuro do senhor ainda tem muito tempo pela frente, e fazer parte desse futuro aí, assistindo às suas aulas, é um prazer aí. É como eu já falei, eu acho o senhor um verdadeiro filósofo da matemática, né? Então tudo que o senhor fala aí para mim é viver ao lado de um grande filósofo. Então seu futuro ainda temos aí muito tempo pela frente aí, ouvindo o senhor falar. Bom, eu agradeço. Então tá, obrigada, gente. Obrigada por ter participado. Obrigada, Thaís, a Ju aí, que dá uma ajuda absurda pra gente. Luiz, Lu, obrigado por sempre aí. Obrigado, professor Cossenza. Muito obrigado. Uma excelente tarde para vocês, resto de tarde. Muito obrigado, igualmente. Tchau. 추억이 잠시 널 떠올린 거야.